Não vou falar de coronavírus. Tá? Já para essa encheção de saco e essa coisa no Brasil. Tudo que o povo queria está acontecendo. Ou seja, pretexto para não trabalhar. Pretexto para não trabalhar, pretexto para não servir a Deus. Essa é a realidade. Porque acho que quem tem uma casa para cuidar, quem tem família para cuidar, se ficar olhando para esse tipo de coisa, como se nós não tivéssemos enfermidades diárias. E como se isso não fosse apenas uma gripe, talvez potencializada e pelos números, né, matando velho. Entendeu? Então, eu acho que essa hora a gente só busca pretexto. Vamos falar de coisa boa. Música para o cérebro. Essa é a capa da revista Veja, dia 18. Está indo às bancas hoje. E tem um assunto aqui interessante. Música para o cérebro. Está aqui uma pessoa numa cirurgia de cérebro. Tocando, né? Novos avanços nas cirurgias feitas com os pacientes acordados abrem uma avenida de descobertas em torno do mais fascinante órgão do corpo humano. O neurocirurgião americano Henry Marsh, autor de um best-seller sobre sua atividade, Não Faças Mal, de 2014, costuma descrever a sala de um centro cirúrgico como um teatro. Foi nesse teatro que a alemã Dagmar Turner, de 53 anos, executou ao violino trechos de canções clássicas de Georg Gershwin, da Sinfonia 5 de Gustav Mahler, e alguma coisa do repertório de Julio Iglesias, porque ninguém é de ferro, diz ela. O espetáculo durou 3 horas. O detalhe: Dagmar estava sendo submetida a uma intervenção cerebral com o crânio aberto no hospital King's College em Londres. O vídeo viralizou nas redes sociais, com perdão pelo uso de uma expressão um tanto indelicada em tempos de coronavírus. O recurso impressionante aos olhos de leigos tem sido empregado cada vez com mais frequência, uma pequena revolução dentro de uma das áreas que mais avançam na medicina, diz o neurocirurgião João Vitorino, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A tendência é operar todos os tumores cerebrais com uma pessoa acordada. Essa modalidade de procedimento começou a ser usada há pelo menos 3 décadas, de modo muito esparso, com risco em vítimas de epilepsia. Os médicos mantinham os pacientes alertas o suficiente para garantir que estavam destruindo os trechos de tecido cerebral que provocavam convulsões descontroladas. Deu-se um salto, agora com um par de aperfeiçoamento espetaculares. A introdução da tecnologia de mapeamento cerebral, que permite a criação de uma réplica digital precisa da cartografia da massa cinzenta. 2. O desenvolvimento de anestésicos altamente sofisticados, afeitos a deixar profissionais de bisturi nas mãos, plenamente confiantes em manter lúcidos os pacientes enquanto os operam. A vigília é fundamental porque, dado os acontecimentos cada vez mais amplos sobre o funcionamento do cérebro, o escritor Bill Bryson chama a coisa mais extraordinária do universo. É imperativo acompanhar a atividade neurológica permanentemente, como se o especialista fosse o maestro de uma sinfonia executada por um órgão com mais de 100 bilhões de neurônios, que formam 300 trilhões de conexões.
O encéfalo aberto permite verificar em tempo real a resposta que está sendo operada e é sinônimo da redução de danos neurológicos, diz o neurocirurgião Eduardo Carvalhal Ribas, do Hospital Albert Einstein. Em pacientes com Parkinson, por exemplo, o médico precisa implantar um eletrodo no lugar exato do cérebro que causa os tremores. A única forma de saber se o implante está no local correto, se houve sucesso, é verificar se o paciente parou de tremer. E isso só pode ser feito com atenção máxima. Já no zelo por tumores, como o caso de Dagmar, há controle absoluto de funções essenciais e delicadas, como de emitir notas musicais das cordas de um instrumento. A resposta é simples e rápida. Se o eletrodo atingir uma região associada a essa função, imediatamente o paciente parará de tocar ou errará. Dessa forma, o médico sabe que não deve remover determinado ponto para manter uma habilidade tão específica, além da redução do risco de sequelas graves. Os benefícios desse tipo de cirurgia incluem melhores resultados no tratamento, período menor de internação e recuperação mais rápida, diz o neurocirurgião Guilherme Carvalhal Ribas, do Hospital Albert Einstein. Em tempo sem dor, porque a carcaça do edifício cerebral não há terminações nervosas. Bem, a matéria é séria, mas vou citar aqui alguns pontos interessantes para os amantes. Os avanços que sobem na cabeça. As 6 descobertas recentes que mudam a compreensão que a ciência tem do funcionamento do sistema cerebral. Bem, eu lembro os irmãos que já falei aqui, a última pesquisa é de que o cérebro humano foi conquistado, em termos de estudo, 7% apenas. 7% apenas. Certamente a área do corpo humano ainda com menos entendimento e compreensão dos homens. Formação constante de células. Vou repetir, 6 descobertas recentes que mudam a compreensão que a ciência tem do funcionamento do sistema cerebral. Formação constante de células. O cérebro cria novos neurônios e conexões até em adultos. Tá? Isso, a informação até um tempo atrás é que isso não ocorria. Essa capacidade de adaptação ocorre mesmo depois da eventual retirada de grandes partes do órgão em decorrência de câncer ou acidente. Tá? Vejam só. Qual o impacto disso? A descoberta terá papel importante no desenvolvimento de tratamentos de pessoas com lesões cerebrais e nas pesquisas sobre envelhecimento. Se dizia que o fato do envelhecimento era porque o cérebro não criava novos neurônios, inclusive, quando chegava a determinada idade. 2. Um novo neurônio, batizado de rosa mosqueta, a nova célula neural está localizada no neocórtex, a camada mais externa do cérebro. Dá suporte a funções cognitivas sofisticadas que alguns acreditam ser a porção responsável pela consciência. O impacto ajudará a desvendar distúrbios neuropsiquiátricos. Tá? Bem, já comentamos aqui no passado, não é? Aonde estaria localizada a alma, não é? Bem, cada vez mais evidências claras de que ela faz parte do nosso mundo cerebral. 3. Armazenamento de informações. Estudo feito por neurocientistas americanos mostrou que o cérebro tem uma capacidade de memória no hipocampo 10 vezes maior do que se supunha. O impacto. O resultado mais direto, obviamente, será o entendimento da formação da memória a médio prazo e pode servir nos estudos sobre Alzheimer. Tá?
principalmente aqueles que perdem a memória, não é, imediata. Não é? 4. Rede conectada. Sempre se acreditou que o cérebro tem uma organização hierárquica, com regiões específicas responsáveis por funções, como visão, tato e linguagem. Outras áreas apenas forneceriam suporte a esses mecanismos. A revelação. Toda a região é importante, pois os circuitos estão permanentemente interconectados. O impacto. O conhecimento dessas redes conectadas é fundamental para reduzir o risco de sequelas em cirurgias cerebrais. Bem, outra coisa interessante, muito de que a neurolinguística tem apontado como leitura cerebral, cai por terra com essa informação aqui. 5. Uma nova função do cerebelo. O cerebelo comanda os movimentos. Sabe-se agora que ele também desempenha relevante papel na memória, na linguagem e nos relacionamentos. O impacto. Um atalho para a compreensão mais nítida dos transtornos mentais e, sobretudo, do comportamento humano. 6. Uma nova área. Cientistas australianos identificaram o endorestiforme núcleus, região perto da base do crânio que conecta a medula espinhal ao cérebro. O local é o centro de controle da coordenação motora mais fina, como a capacidade de dedilhar as cordas de um violão ou escrever. O impacto abre o caminho para compreender doenças que afetam a parte motora, como o Parkinson. Bem, amados, então está aí o avanço. É bem que alguém já pode ter ouvido falar sobre isso, mas, como diz a própria matéria aqui, isso vem avançando, não é? Nos últimos 10 a 20 anos, não é? E é lógico, o que se está falando hoje tem algum acréscimo em relação àquilo que tem se ouvido até então. Tá, queridos? Então, amados, a questão da consciência, por exemplo, não é? Essa coisa da consciência que hoje se trabalha tanto, que é uma das razões mais importantes para a gente entender até um pouco o assunto que vamos falar hoje sobre a apostasia, não é? E que é uma marca daqueles que vão seguir o anticristo, não é? O quanto nós cristãos temos que estar atentos à questão da nossa consciência. Essa é uma das áreas mais perigosas, não é? E que nós temos observado que, infelizmente, essa geração de hoje, inclusive, parece que é incapaz de ter algum tipo de sinalizador, inibidor, não é? Que a consciência produz, tá? Nós estamos cada dia mais vivendo com situações em que as pessoas não se culpam mais, não avaliam mais, tá, seus erros, não são capazes de olhar para si mesmo com um olhar crítico, com um olhar de questionar os seus próprios comportamentos. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, e é um pouco o que o texto que nós vamos ler vai mostrar. Nós não estamos vivendo aquilo que nós muitas das vezes ouvimos pregações em igrejas de contextos até mais arminianos, mas de que a apostasia é um efeito isolado, individual, particular, tá, irmãos? Cada dia mais a gente vai percebendo que a apostasia
é um estado coletivo. Vou repetir, a apostasia cada vez mais se torna uma evidência, tá? De um estado coletivo de pessoas que já não mais, tá, irmãos, tem uma consciência num serviço sadio, tá? Infelizmente, tá? Nós não estamos mais hoje em dia num estado que você avalia uma pessoa ou outra. Não estou falando só crente, não estou falando a pessoa lá fora mesmo, tá? De perda de consciência, perda de auto, não é? Consciência, de autocensura, de auto-reprovação, de auto-análise. Nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo já um estado coletivo de pessoas assim. Nós estamos vivendo um bando de pessoas sem consciência do seu estado, seja pecaminoso, seja da consciência dos seus próprios erros. As pessoas hoje, elas não mais trabalham aquilo que a própria psicologia forense trabalha, que é quando uma pessoa cria simulação ou dissimula, não é? Quando alguém sentado numa cadeira de réu, ela consegue de alguma forma incorporar, porque quer, tá? Um estado de loucura que convence jurados, convence uma plateia, e ela mostra que é doida para levar vantagem sobre a sua loucura. Como ao contrário, como um doido consegue também formar estados de lucidez para mostrar para jurados e ao público de que ela não é louca, para também levar vantagem. Tá? Essa é a realidade do ser humano hoje. Por isso, meus irmãos, o cuidado com os nossos relacionamentos, o cuidado com as pessoas que a gente põe na nossa casa, que a gente traz para fazer parte da nossa vida. Cuidado com isso, tá? Cuidado. Nós cada dia mais, irmãos, vamos conviver com doido. Como já dizia Silvio Brito, em 1980, 70, sei lá, está todo mundo doido. Opa, está todo mundo doido. Esse é um fato. Queridos? Por isso, nós devemos estar atentos. Então, você vê, enquanto você vê uma matéria dessa, não é? E a gente vê a capacidade do homem, não é? Avaliar certas coisas, não é? Por exemplo, eu li a matéria toda. Bem, um dos pontos que eu falei aqui com os irmãos, já que eu fui estudioso disso, né? E que tive experiências muito desagradáveis nisso, com PNL, não é? Programação Neurolinguística, eu já contei isso para os irmãos, não é? Que quando abri o escritório nosso de consultoria, o Sebrae nos selecionou para ser um dos agentes do Sebrae para dar curso de PNL, não é? Nós, inclusive, tivemos experiências terríveis em sala de aula com isso, não é? E a tal professora na época, que os alunos chamavam ela de bruxa, não é? Clô Guilhermino, não é? Que foi, parece, uma das mentoras até do próprio Laí Ribeiro, na época que ele era menos cientista e era mais especulador. Essa mulher, inclusive, não é? Que defendia coisas que o próprio estudo do cérebro hoje está dizendo que não é verdadeiro, tá? Essa coisa de dividir o cérebro em hemisfério, né? Hemisfério leste e hemisfério oeste, uma divisão vertical do cérebro, tá? Como a parte direita tendo algumas atividades, a esquerda a outra, tá? E hoje, cada vez mais, a ciência vai provando que isso não é verdade, que há, na verdade, conexões e multiatividades no cérebro todo, que não dá para ficar separando uma coisa e outra, tá?
Então esse negócio de colocar para a esquerda o que não presta, colocar para a direita o que é bom, não é para frente o que é bom, para o fundo o que não presta, que é o que a PNL faz, cada vez mais se prova aquilo que Deus me disse na época, que era lavagem cerebral, não é? E que era doutrina de demônio. Porque, na verdade, de questões científicas, isso não tem nada. Isso não tem nada. Tá? Então, que Deus nos dê consciência, irmãos, plena. Quando Paulo fala aqui, irmãos, sobre consciência, que a nossa consciência tem que estar lavada e purificada pela palavra, que nós devemos em Cristo receber uma nova consciência. Isso não significa apenas um padrão novo, não, irmãos. Isso significa uma consciência que funciona. Quando você vai para a própria palavra, a Bíblia dizendo, examine-se o homem a si mesmo, ele está falando do exercício de consciência. Quando você vai para 2 Coríntios também 13:5, provai a vós mesmos se Cristo ainda está em vocês, provem vocês mesmos. Está falando de consciência. E nós precisamos, queridos, tomar cuidado com isso. Tá? Cada dia mais nós estamos ouvindo as mensagens, não é? Que se multiplicam e que é a voz inicial de Freud, não é? De Nietzsche principalmente. Não se culpe, não se culpe, não se culpe. E essa coisa do não se culpe está transformando essa geração, não é? Numa geração totalmente desprovida de autoconsciência. E isso é um perigo muito sério, porque isso mostra realmente o nosso caminho em direção a esse estado bom que a lição nos fala hoje. Deus nos ajude, queridos. Deus nos ajude. Bem, quem quiser cópia da matéria, depois dá um toque lá para a secretária, tá bom? A gente, tendo uma oportunidade, a gente tira a cópia, tá? Só não fica me cobrando depois, eu tiro. Só espere um pouco, tá? Porque não dá para ser assim nos dias de hoje tão rápido, tá? Mas eu tiro sim. E tomar cuidado que até essa tua esperança e essa tua fé, alguém vai querer manipular ela. Alguém vai querer te perturbar com esse assunto. Tá? Toma cuidado. É que nem esse coronavírus. Está cheio de pregação na internet. De juízo de Deus, de que é o fim do mundo, que é hora de voltar para a igreja, e etc, etc. Eu já falei isso aqui para vocês. Que sinal não converte ninguém. O que converte alguém é a palavra. As igrejas enchem numa hora como essa, e depois que a solução vem, se esvazia na mesma velocidade. Isso não pode dar sustentação a ninguém. Tá? Então, toma cuidado. 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. O que vai ser cercado? O que vai cercar a volta de Jesus? São grandes pregadores pregando mensagens bíblicas, autênticas, corretas a respeito da volta de Jesus? Não. Serão muitos enganadores. E a Bíblia diz, tome cuidado para você não ser enganado. Olha o texto aí. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém. Ninguém. Posso abrir um parênteses aqui? Ninguém. Abre um parênteses.
nem seu pastor, fecha parênteses. Ninguém. Ninguém, abre parênteses, nem teu marido, fecha parênteses. Abre parênteses, nem tua mulher, fecha parênteses. Ninguém. Um grande teólogo, ninguém. Tá? Você vê aqui ninguém, vírgula, tá? Tá bem aí, uma espécie de vocativo, bem em destaque. Ninguém. Aí depois, de maneira alguma, também entre parênteses, um outro destaque. Pode ser escalabacia, pode ser um bocado de sinal, pode ser um bocado de línguas estranhas, pode ser um bocado de efeitos. De maneira nenhuma. Pode ser com uma boa palavra, um bom vocabulário, uma boa profundidade teológica. Ninguém. Diga, querido. Até porque tem pessoas que isso a gente tem a oportunidade de falar bastante isso, porque é a palavra que salva. Não existe o de Hebreus 10:17. As pessoas são tão levadas a sinais que pediram um sinal a Jesus. Não vou te dar outro sinal, mas é o profeta Jonas, falando da sua morte e ressurreição. Você vê que o povo no Egito que teve mais foi sinal. Mas 1 Coríntios 10:4 diz que a maioria foi prostrada no deserto, por apostasia, por abandono a Deus. Os pentecostais exacerbados, exagerados, acreditam muito nisso. Muito nisso. E quando eu olho para essa palavra que o senhor está dando em texto, a priori, apreciado, que é segundo Colossenses, o próprio Apocalipse 13, a besta, ela vai fazer como sinal. Então, sinal miraculoso não significa aprovação de Deus, salvação para muitos. Porque as pessoas vão justamente atrás disso. Eu estive na Bahia, que negócio esquisito. E quando a gente abre a boca para falar, nós somos taxados como ceticismo, incrédulos, como que não acredita nisso. Eu já falei para um monte de gente, querido, sinais não salva e não santifica ninguém. Como o senhor falou, aí vai um bocado de gente para a igreja, por conta de quê? De medo. O Júnior, não sei se o senhor conhece o Júnior, que morou aqui no Jardim Brás. Aqui, no Vicente Carvalho, atrás do Compre Bem ali, é o que? É Jardim o quê? Eu comprei bem ali próximo ao cemitério do Pactuário. Ali atrás é Jardim alguma coisa, do Vicente Carvalho. E ele diz que é um presbítero, um adúltero, não é adúltero. Meu amigo à parte. Eu falei outro dia, ele gosta muito de dinheiro, né? E já tem bastante dinheiro mesmo. Outro dia eu falei, rapaz, você só pensa em dinheiro, rapaz, sua mente está cauterizada. E queria falar, estou deixando minha mulher porque faltou amor. Não faltou nada, faltou Jesus que tu não tem. Aí ele falou, eu não vou conversar com você a respeito disso. Aí a mulher dele, ele teve um sono, que ele acordou e ele disse que Jesus estava vindo. Aí rapidinho falou, mulher, ora comigo, mulher. Ele ficou, ora comigo, que eu não quero ficar. Eu pensei que ia ficar. Poxa, passou um mês na igreja. Saiu, arrumou da mulher, tem um filho, deixou a mulher e anda só bebendo. Então, sinais, querido, a gente tem que tomar cuidado, porque o que transforma um crente é a palavra quando é aplicada. De Mateus 7, 24 e 23, diz que um homem sensato, ele edifica a casa na rocha, essa rocha é Cristo. Jesus é aqui que dizer que é a palavra. Então, é assim, gente, o meu ponto de vista é esse. Se a gente se apegar às coisas secundárias do Evangelho e não à prioritária, a gente vai se dar mal, como muitos crentes frágeis, que não conhecem Bíblia. Por isso que, irmãos, nós somos uma geração de crentes, irmãos, de pouca Bíblia e pouca convicção. Pouca convicção bíblica. Não vou falar teológica, alguém já marginaliza a teologia, mas falta de convicção bíblica, não é? Ou teológica, que é a mesma coisa, mas bíblica, não é? Bíblica, para não ofender, não é? Quem marginaliza a teologia. E aí é levado por isso.
Por isso que toda a manipulação, tá, irmãos? Toda a lavagem cerebral, ela usa o argumento de um orador que fala com habilidade. Palavras podem sim fazer a tua cabeça, mas junto com palavra, o efeito, o sinal, tá? O espetacular, tá, irmãos? Gera muito mais disposição para ser enganado. Tá, queridos? Então, a gente precisa realmente estar ligado na palavra. Por isso diz aqui, ó, não se mova facilmente. E como que a gente não se move facilmente? Tendo raízes, tendo conhecimento, alicerçando a nossa vida na palavra, criando raiz na palavra. Se nós não fizermos isso, fica um trabalho muito fácil. E é por isso, irmãos, que as pessoas gostam, tá, irmãos, de efeito, como eu costumo dizer, os fogos de artifícios. A igreja hoje é um cenário de fogo de artifício, você vê. É luz brilhando, é luz apagada com luz colorida, é fumaça, é um bocado de coisa hoje. É um louvor que promove emoção. Musiquinha de fundo. Você vai ver os pregadores aí pregando e tem que ter um tecladista lá tocando no fundo para ele pregar. Entendeu? E vai e vem para produzir emoção. Isso é instrumento de lavagem cerebral. As pessoas, muitos leem a Bíblia. Eu gosto muito de Josué. Quando Josué ouvia a mensagem de Moisés, o que Josué fazia? Josué absorvia para ele aquelas verdades. Tanto que quando Moisés subiu no monte, ele foi ao pé do monte, à espera de Moisés. Por isso que aconteceu aquele reviravolta lá, fizeram os deuses lá, e ele não estava lá, porque ele estava preocupado com o que Moisés vinha trazer de Deus para eles, para o povo, e ele recebeu. Então, nós temos que estar assim, aos pés de Cristo, observando o que Deus tem para nós, para a nossa direção de vida espiritual. Sinais, Josué teve muitos, concordo com o irmão, muitos sinais, mas ele não se deixou levar. Ele se deixou levar pela instrução que Moisés recebia de Deus e passava para ele. Tanto que só ele e Caleb sobraram, o resto. Bem, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bem, eu não quero discutir muito pré-tribulacionismo aqui, mas este versículo 3, ele é um versículo chave, irmãos. O que o versículo 3 está dizendo? Que antes de Jesus vir, antes dele vir, vai acontecer duas coisas: a apostasia e o quê? A manifestação do homem do pecado. A manifestação do anticristo. Ou o texto não diz isso? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Será assim o quê? Da volta de Jesus, é o assunto que ele está falando. Sem que antes de Jesus vir, ocorra duas coisas: a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Ele está dizendo, inclusive, a manifestação. Tá? Então, este texto aqui, este aqui, está dizendo que o anticristo se manifesta antes. Não que a maioria que usa o texto vai dizer o inverso.
Bem, na frente a gente tem algum outro texto que traz algum tipo de pensamento para se debater. Mas esse texto aqui está dizendo primeiro que vai se manifestar o anticristo e vai se manifestar o período de apostasia. Outra coisa que eu falei ali na palavra introdutória, na notícia da semana, apostasia. Vamos pegar a apostasia? Pega a apostasia aí, verso 11. Não, o 10 também. O 10. Vamos falar primeiro da apostasia. Olha só. Que é o que vale para essa aula de hoje. E com todo o engano da injustiça, essa palavra injustiça tem a ver com mentira, tá, irmãos? Todo engano de mentira para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você vai observar aí que essa apostasia que está sempre dando uma população pluralista. Por isso que eu falei para vocês que nós estamos vivendo um tempo em que nós vamos identificando, irmãos, o erro não é isoladamente numa pessoa ou outra. Olha, irmãos, nós já vivemos isso aqui no Brasil. Você pegava dentro da igreja um irmão ou outro, no evangelho, mesmo em outra igreja, um ou outro. Mas hoje nós estamos pegando, irmãos, muitos. Nós estamos vivendo hoje um sistema de erro e de acreditar no erro, tá? Um grupo, não é? Não mais uma pessoa. Nós estamos vivendo hoje um pluralismo. Significa dizer o que, irmãos? Eu estou no erro e eu vou encontrar o quê? 1, 2, 3, 4, 5 que vão apoiar o meu erro. Sabe qual era o bom da igreja dos anos 70? Raimundo está errado. Eu, Lenildo, Amauri, Júlio, chegava nele e dizia: você está errado, querido. Sabe o problema hoje? Raimundo está errado. Pega Luiz, Lenildo, Júlio, Amauri. É isso aí, filho. Força. Você não força. Levanta a cabeça, toca o barco. Somos pecadores, é assim mesmo, tá? Essa é a realidade de hoje. Essa é a realidade de hoje. Então, nem vai dele, né? Não sei como está assim mesmo. Então, pastor, quando o senhor fala de lavagem cerebral, se o senhor está num ambiente que prega isso, é óbvio que a maioria, se não todos, vão caminhar para esse caminho. Eu estou com um texto aqui, eu não sei se interessa para o senhor, que para mim interessa muito, Tito. Lê. Capítulo 1, verso 10 e 11. Olha o que diz. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Verso 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras. Casas inteiras, ensinando que não convém por tudo de ganância. Paulo está mandando Tito frear os hereges, porque os tais, com as suas heresias, comprometem casas inteiras. Ou seja, pessoas que pregam heresia na igreja, um pastor, qualquer que seja, ele leva a pessoa a acreditar
E essas pessoas abraçam essas heresias e casas inteiras são transformadas num verdadeiro antro de pessoas apóstolas por conta de ter contato com homens hereges e por conta disso levou o coletivo a pensar que o tal estava ensinando coisas que convinham. Então é plural, né? É casa inteira. É o que diz Hebreus, né? Hebreus, Janes e Jambres, né? Assim como Janes e Jambres também, né? Usa até a expressão mulheres cativas, né? Levam mulheres cativas. Essa ideia de mulheres cativas ali, inclusive, é a ideia de sem pensamento próprio, que vivem sempre, né, no pensamento dos outros, né? Não tem opinião própria, sempre cativa dos outros. Então, irmãos, é sério, né? É sério. Então, queridos, Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos ajude, que seja uma aula de alerta, tá? Alerta, tá? Por que de alerta? Porque nós estamos cada vez mais vivendo, irmãos, um contexto de preparação para a gente aceitar o tal homem. Não pense, tá, irmãos, que a gente está sendo preparado para resistir. Uma aula dessa prepara você para resistir. Mas o contexto é para você aceitar, é para você ir na onda. E como foi lido aqui, questão coletiva, a heresia produzindo um grupo. E tem gente, irmão, se levantando para dar apoio para o nosso erro. Que nós não sejamos iguais, irmãos. De se levantar para dar apoio ao erro dos outros. Se alguém não gostar de nós porque a gente está falando a verdade, que não goste. Porque se por amor à verdade, que é Cristo, a gente não perder amigos, parentes, por amor a Ele, nós não somos dignos dele. Não somos. Diga, querido. Eu tenho uma irmã, ela é bem mais nova, tem 15 anos. E ela está indo para a tendência de gostar de outra mulher. Aí, o meu cunhado falou assim para minha irmã mais velha que eu. Ela vestiu, a mais nova vestiu uma roupa de homem e acho que postou a foto na internet. E a minha irmã mais velha falou assim: você acha que isso é bonito, você fazer isso? Aí o meu cunhado falou assim: fica calado, não fala nada, os dois é evangélico. Fica calado, não fala nada não, porque senão ela não vai gostar. Aí eu falei assim com a minha irmã mais velha: mas a gente que é cristã, a gente não vai ficar calado nessa situação dessa. A gente tem que falar. Mesmo que ela amanhã depois fique com raiva, ela nem está falando comigo, a minha mais nova, a minha irmã mais nova. Nem está falando comigo, porque quando eu falo as coisas para ela fica com raiva. Dizendo: você agora quer crente, você quer ser santo, você quer ser gordo. Eu falei: não é isso. A palavra diz que a gente conhecereis a verdade vos libertará. Agora, se você quer essa prática, se você quer esse caminho, eu não vou me calar. Aí eu falei para a minha irmã mais velha: se for, como ele falou, você ficar calado, não se cale. Fale para ela também, porque a gente vai ficar, mas isso é normal, todo mundo está falando isso. Isso é normal, gostar de homem, mulher e mulher. Normal. Normal. É isso que eu estou falando para vocês, normal. Antes se juntava 4, 5 para dizer: está errado. Agora 1, 2, 3 se juntam para dizer: é normal. Para dar aval aos seus políticos. Então, isso parece que já é muito normal para a maioria das pessoas, inclusive no Brasil. Tá? Ou seja, uma religião referendar um governo. Aí você vai ver: eu apoio candidato não sei quem, eu apoio não sei quem, não é? Pastores, não é? Agora ocupando cargos de assessores do próprio prefeito da cidade. Não é? Nós vivemos aqui já no Guarujá, não é? Samuel da Palavra de Vida, agora é o nosso irmão lá, Josuel. Me mandaram semana retrasada o boletim, o diário oficial, né? Com a nomeação do pastor Josuel, antiga CBC, ou melhor, que era da CBC, não da antiga igreja, não é? Ele era pastor lá, agora não é mais. Que é agora o assessor para programações religiosas no município.
não é? Salário de 5 contos quase, pago pela prefeitura, cargo nomeado, não é? Bem, ai Senhor, essas coisas que acontecem, e para todo mundo é normal. Ah, tá, tem gente lá, parabéns pastor, pelo seu cargo, parabéns, é o padrão da nossa terra. Tá? E vocês, a grande parte aqui até vai achar, verdade, que coisa terrível, porque eu estou falando. Porque se não vem alguém falar para vocês nem iam pensar sobre isso. É mais um cargo. Está lá organizando, inclusive, desfile de Iemanjá no Guarujá. E não é ecumênico. Não é? Foi o que, né? Luiz Fernando e Samuel disse para mim, você está inventando coisas, isso não é coisa ecumênica. Você quer massacrar a gente, não é? Bem, queridos, essa é a história. Entendeu? Essa é a história. Agora, você imagina, não é? Uma igreja do tamanho da deles, se o pastor precisa de 5 contos da prefeitura, você vê o que é o buraco do dinheiro? O que é o buraco do dinheiro, né? Se é um pastorzinho pobrezinho, aí tadinho, vou dar até um descontinho pro bichinho. Mas umas estruturas ricas, como nós temos hoje de igrejas, não é? Então, queridos, há essa sustentação aqui. Então, esse homem aqui, esse é um homem também, tá? É um homem. Não é menos importante do que esse. Lamento que não há uma aula sobre este homem aqui na lição. Lamento. E tenho medo até do que eu penso, que não é querer encobrir as mazelas assembleianas deste homem aqui. A maioria dos líderes corrompidos, a maioria deles, não é? Então, esse líder mundial, ele então surge nesse cenário, e o líder religioso mundial também. Então, qual a tendência do mundo? Todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa. O importante é ter uma religião. Não importa qual ela seja, porque todas são boas. E aí começa cultos ecumênicos. Começa, não é? Cenários dentro de cemitérios, ecumenismo. Reuniões políticas ecumênicas, sempre tendo um representante da religião. Religião é importante, o papel venda no olho do povo para abraçar o anticristo. Isso que é bom religião para essa gente. O que é bom religião para esse povo? Uma boa venda para eles abraçarem o anticristo. Tá? Essa é a realidade. Então, tome cuidado com isso. Este homem, ele surge num primeiro momento com o quê? Soluções. A mesma conversa que Satanás teve com Eva, está tendo hoje. Não é assim não. Olha, pode ser assim, pode ser desse jeito. E nós, cristãos, aqueles que não estão ligados, vão sendo levados, porque 50% já está dominado. Agora precisa destruir o cristão, aquele que lê Bíblia, que conhece. Eles precisam desestruturar isso daí. E quem eles vão trazer? Vai vir por exemplo, um Lula lá vai vir falar no meio religioso? Não. Eles mandam um dito pastor, um dito religioso para fazer esse trabalho. E aí juntam-se vários. Queridos. É bom a gente não se enganar, né, irmãos? É bom a gente não se enganar, não é? É que nem o nosso presidente, inclusive, não é? Ele anda tão bem acompanhado de uns líderes religiosos que eu tenho medo. É lógico que está defendendo, vai,
padrão familiar, padrão, não é, moral, não é, padrão moral conservador. Tudo bem, mas que tal eu andar junto com Silas Malafaia? Vocês que me acompanham há mais tempo aqui, o que vocês acham? Carrega a mala, né? Carregar a mala. E a malinha cheia de dinheiro, de preferência, né? Não é cheia de Bíblia, não, de dinheiro. Não é? Então, o que vocês acham de eu andar junto com esse homem? Aí vai ficar difícil. Olha, irmãos, desculpe, aí já foi uma ótima referência. Já foi, não posso negar isso. Não posso negar isso. Mas você vê a diferença da mensagem dos anos 80 para agora. Você vai ver. Com o bigode, depois que o bigode caiu. E alguém já disse isso para mim também, porque eu usava bigode, né? E o bigode caiu, né? Bem, queridos, né? Então, essas coisas são muito sérias. E nós precisamos, então, focar elas de frente, tá? Então, a verdade prática está mostrando, ele é a encarnação máxima da maldade. Então, o anticristo, teologicamente inclusive, é a prova final de que o diabo é uma personalidade, tá? Que o diabo não é apenas um conceito de mal, tá? Mas ele é um personagem. Ele tem características de personalidade, ou seja, na nossa linguagem, ele é um ser, tá? Ele e ele vai ganhar essa característica de pessoalidade na pessoa do anticristo, tá? Esta é a ideia. Agora, você vai ver aí que a lição fala que ele será destruído pelo homem perfeito. Então, isso não é a informação que eu gosto de uma lição dessa, porque parece que o anticristo é o homem imperfeito. Irmãos, para o mundo, ele será o homem mais perfeito que a terra já viu. Para o mundo, ele não vai aparecer como imperfeito. Ele vai aparecer com grande capacidade. E qual a principal capacidade dele, irmão? Qual a principal capacidade dele junto com o líder religioso? Qual é a principal capacidade? Irmãos, fazer lavagem cerebral. Sabe o que a gente faz em lavagem cerebral, irmãos? Sabe? Com pessoas que têm a mente fraca. Sabe qual é a pessoa mais fácil de se manipular? Sabe quem são os bobinhos? O que tem cabeça fraca, o que não tem opinião clara sobre as coisas. Essa pessoa que é mais fácil de ser manipulada. É essa que é o objeto da lavagem cerebral. Então, se você já ouviu a gente falando aqui hoje que nós, seres humanos, estamos perdendo até a capacidade de autoavaliação sobre nós mesmos, do que é certo, do que é errado, mais fácil essa população estará suscetível de ser manipulada por este homem. Então, não é a solução dele, mas tudo isso será o que a gente chama de controle da mente, ou controle mental. Controle da mente. Que é manipulação mental. Essa vai ser a sua grande habilidade. Agora, ao longo da história, qual o lugar que mais manipulou cabeças? Viu, bobinho? Sabe o lugar onde as pessoas mais foram manipuladas? Isso pastor não prega. Raramente você vai encontrar pastor pregar isso. Porque depois encontra a gente. Amanhã eu estou pregando aqui, está todo mundo assim, né? Olhando para lá, para cá, desconfiado, para ver se é certo.
Mas é isso que a Bíblia diz para fazer. Não para a minha vida, mas olha para a palavra que eu estou pregando. Olha para a palavra que eu estou pregando. Essa carapuça, essa venda, né, de tapar os olhos e manipular, é a igreja que faz ao longo dos séculos. Ao longo de toda a sua história, é a religião que promove isso. E continua fazendo, irmãos. Está um bocado de gente por aí, irmãos, sendo manipulado e achando lindo e maravilhoso. Crítico é você, porque ouve o que a gente prega e vai criando um senso crítico, às vezes até exagerado, até vira criticista, mas melhor assim. É melhor segurar o crítico exagerado do que ter um bando de gente. Você vai na igreja por aí e fala, então vai ver. Pastor, se usa, nem crítica, se usa, está julgando. Aí desestabiliza o camarada porque ele não lê direito a Bíblia. Aí o cristão fica, não, você não pode julgar. Eu já vi isso de pastores falando para mim, você não pode julgar. Eu falei, posso, pelas atitudes dele. A atitude desse camarada aí está errada pela Bíblia. Então, esse é meu julgamento. Então, nós temos que estar conscientes que julgar aquilo que o camarada está tentando desviar, fazendo da palavra de Deus, então a gente tem que falar, julgar. Mas não é para julgar, ficar falando para todo, não. Você julga para você. Você vai se analisar conforme a palavra. Lógico. João 7,24, né? João 7,24. Essa geração de jovens, né, que estão aí espalhando essas misérias de coaching, e muitos aí estão seguindo aí, né? É o que a gente vê. Sem conhecimento bíblico, sem escola dominical, né, e pregando essas misérias que estão por aí, né? E muitos abraçando, né? É o que eu vejo muito aí na minha parte de jovem, né? É o que mais se vê, mais Então, vocês viram o novo jargão aí, né? Houve bastante crítica, né? Alguns apologetas pegaram pesado, mas uma das colocações é que o mais importante da Bíblia é Cristo, né? Mas mais importante de Cristo é você. Então, a última mensagem coach aí que saiu, aí, que ficou bem estampada, não é? E colocando isso. Então, você vê eles, olha a indução ao erro. A coisa mais importante da Bíblia é Cristo, de Deus é Cristo, mas a mais importante em Cristo é você. Quer dizer, a pessoa dá uma verdade primeiro, tá? E depois coloca uma grande mentira. Então, você vê aí a habilidade desse povo, porque num primeiro momento ele está fazendo uma afirmação correta. O mais importante da Bíblia é Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, tá? Agora, em Cristo, o centro é você. E quem não quer se achar importante com Cristo? Aí é que mora o perigo. Não, eu sou de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Aí o camarada vai se levar. É aquela coisa da culpa, entendeu? Quer dizer, eu me sinto culpado. Quer dizer, meu irmão, culpa é normal para um crente, meu Deus. Agora você se joga aos pés daquele que pagou, não é? O preço pelo teu pecado, gente. Aí, não, tudo que quer ouvir, não se culpe. A culpa não é sua. Oh, meu irmão, para com isso. Isso vai entrando na cabeça do crente de hoje. Entendeu? Ele quer se livrar da culpa que não cometeu. Não, meu irmão. A nossa culpa, ele carregou, né? A doutrina da culpa está ligada à justificação. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Qual é a resposta? É Deus que justifica. É você que se justifica dizendo que não é culpada, ou é Deus que te justifica? E como Deus justifica? Tu não pecou, tu não tem culpa. Não, ele justifica. Cristo morreu pelo teu pecado.
Ele morreu para levar as tuas culpas e você abraçou a Ele pela fé. Isso é evangelho. O resto é psicologia. Pastor, me permite? A consciência do pecado, que uma vez eu ouvi, se você pecar, meu irmão, minha irmã, se você adulterar, desce da cama, dobra o teu joelho, peça perdão, Deus já te perdoa. Então veja só como é que é levado a isso aí. Quer dizer, tudo bem, se você confessar os seus pecados, mas você esquece que lá depois vai dizendo assim, Jesus disse, olha, você pecou, está resolvido, vai e não peques mais. Mas, ao contrário, ele diz, não, tu faz, pede perdão, tu faz, pede perdão, tu faz. Quer dizer, esse perdão que está escrito aqui, eu acabei de ler agora, não lembro, acho que é Ageu, que você confessa um jejum falso, que Deus não aceita, né? Então isso aí não compensa. Pedir um perdão que você não vai cumprir, depois vai voltar, e aí? Não, é a mesma graça que justifica, a mesma graça que perdoa, a mesma graça que santifica. E é a santificação que é progressiva que deve nos levar à mudança de comportamento, não é? Senão eu pego só uma parte, não é? Que é a distorção, não é? Do camarada que quer, na verdade, justificativa, né? Para os seus erros. Por isso que eu sempre digo, pastor, examinar-se a si mesmo. Sempre, sempre, sempre. Bem, falando sobre controle da mente. Então cuida da tua mente, irmão. Cuidado com quem você conversa, tá? Cuidado com induções, cuidado com manipulação, cuidado com essa besteira, não é? Que ainda ronda o nosso meio, né? É duro demais, né? É bravo demais. Bem, acho que tu preferia um bajulador, um pastor bajulador que manipula a igreja. Muitos crentes preferem esse. Muitos preferem esse. Vai abraçar o anticristo. Olha lá, vamos para o texto, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 15. Vamos ver até onde dá para a gente ir nesse texto. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, Paulo está falando aqui, chamando a atenção sobre a vida de Jesus. Que não vos louvai facilmente do vosso entendimento. Olha lá. Mente, entendimento, convicção. Por que eu estou falando lá do homem do pecado que vai trabalhar na mente? Primeira coisa, nós estamos esperando Jesus voltar. Tua mente, teu entendimento, tua convicção sobre isso. Toma cuidado para alguém não vir e querer manipular, te mover da tua convicção. Olha a palavra aí. Não se mova facilmente. Não deixa ninguém vir contar história para você, e você que cria numa coisa, agora está mudando para outra coisa, não é? Se distanciando da verdade do Evangelho. Segundo, nem vos perturbeis. Perturbação é onde? Eu não durmo, eu estou perturbado com uma coisa, eu não entendo uma coisa, eu estou dividido numa coisa. Cuidado! Quem que gera perturbação? Não vos perturbeis. Quer por espírito, esse espírito aí é manifestação. Quer por palavra, mensagem, ao vivo. Quer por carta, algo escrito. Como se ouvisse de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha só.
basta apenas esperar Jesus, né, irmãos? Tem que esperar nas convicções bíblicas. E tomar cuidado que até essa tua esperança e essa tua fé, alguém vai querer manipular ela. Vamos então à nossa aula. Me dá o livrinho aí, por favor. Auxiliar. Obrigado. Bem, a lição, se perceber aí, ela comete um erro grave aí, né? Primeiro, você já percebeu, né? Você lê uma lição dessa, você sabe que o escritor é pré-tribulacionista, né? Declarado, né? Declarado. Mas ele comete um erro grave aí, que não está no livro. No livro está certo. Está aí no tópico 1, item 2, página 77. Vamos corrigir isso logo, porque eu falo muito e depois esqueço de corrigir os erros aí. Tópico 1, item 2, página 77, logo no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo, depois do título do homem do pecado. Títulos do homem do pecado. Ele diz aí, primeiro parágrafo, logo depois: no Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Errado. Besta do mar. Corrija aí. Besta da terra é o falso profeta. Bem, no livro ele é certo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu dei tantos seminários sobre esse assunto nos anos 70, 80, irmãos, e eu fico admirado, não é? E às vezes fico até na minha oração pedindo misericórdia a Deus, porque a gente mudou tantos posicionamentos de lá para cá, não é? Não de que a gente tenha ensinado alguma heresia tão séria, mas quantas coisas vão se esclarecendo, vão se ampliando à medida em que a gente estuda e se dedica a estudar um pouco mais a palavra. E é por isso que não dá para a gente assim regredir, né? E achar que sabe tudo, né? Realmente a gente só chega à consciência que não sabe nada, né? Não sabe nada. Deixa eu achar aqui rapidinho no livro o tópico. Vamos ver se ele segue aqui. Achei. Página 130 do livro. Estou apontando o livro também, irmãos, porque às vezes alguém acha que a gente é extremista, né? O que pode ser isso uma interpretação. Isso não é mais uma interpretação, tá, irmãos? Isso é clareza da maioria dos doutrinadores sobre esse assunto, tá? Ele diz lá, o último parágrafo é da página 130 do livro. Um deles, uma das falsas bestas, uma das bestas, surgirá do mar, e a outra besta da terra. O primeiro, a do mar, virá como líder político. Quem é o anticristo? Líder político. Virá da onde? Do mar. Tá? Já o segundo, em sua condição de guia religioso, inconteste, e dará todo o suporte místico àquele, né, visando blindá-lo de qualquer oposição. Quem é o segundo aqui? O segundo é o da terra. O da terra, então, é o falso profeta.
Tá, irmãos? Na Bíblia, mar representa povos, terra representa Israel, tá? O anticristo então virá de povos, com letra maiúscula, tá bem? Que é o mundo gentílico, tá? E terra é o falso, terra é Israel. Então o líder religioso, ele virá do mundo judaico, tá? Ele era na escrita, ao invés de ele colocar mais, ele colocou terra, porque a referência dele na revista ele coloca até século 13:1. 13:1 só cita do mar? Um 13:1, mas só cita o mar aqui, né? Ele errou na cabeça do. Tanto que ele acerta no livro. Bem, falta de edição, vocês sabem, né? Problema de edição, né? Bem, queridos, então vamos trocar essa caneta aqui. Já deveriam ter jogado no lixo, mas eu não jogo, ninguém joga. Eu já vou jogar no chão, não é? Senão sai todo borrado aqui. Então vamos lá, queridos. A besta, vamos falar então sobre o homem do pecado. Um erro da lição, irmãos, que deveria ela pontuar também, é a questão de falar também numa aula, e ela não faz, trata tanta coisa sem necessidade, que é também falar do homem do pecado, mas também falar do falso profeta. O falso profeta também deve ser estudado sob o ponto de vista desta antropologia em que é a proposta da lição, tá? Ao longo da história, os homens religiosos também detêm nas suas mãos grande parte dos destinos de uma nação, de um mundo e até de uma época, tá, queridos? Bem, o escritor, ele foca só, no caso, o anticristo, o líder religioso, o líder político, não é? Corrigindo o líder político. Então, este homem do pecado, a que ele se refere aí, então, é o líder político. Bem, vamos tentar fazer o que deve ser uma preocupação do professor. Você precisa juntar os temas das lições para entender sempre a próxima. Aqui há um raciocínio lógico do escritor, tá? Então, eu vou voltar a 2 aulas apenas. Não dá para voltar mais por causa do nosso tempo, mas eu vou voltar 2 pelo menos. Primeiro, a ideia do globalismo, tá? O que nós aprendemos aqui na lição de número 9, não é? A base da lição 9: homens se reunindo para ir contra o modelo de Deus, contra a ordem de Deus. Lembram disso? Então, quando Deus disse: se espalhem sobre o mundo, né? Vai em todos os cantos da terra, ok? Qual foi a conversa na Torre de Babel? Nos unir, nos juntar. Enquanto Deus disse: se espalhem, o homem optou em se reunir, tá? Qual a preocupação de Deus naquele momento ali? A preocupação de Deus é que naquele momento, no advento logo depois da condição de juízo da Arca de Noé, que esses homens juntos, eles não só procurassem objeto de defesa, de se proteger de Deus, mas eles iam principalmente o quê? Todos juntos
multiplicar o seu potencial para pecado. Tá? Quando Deus espalha os homens naquele momento, Ele, de alguma forma, reduzia a potencialidade da maldade dos homens. Quanto mais junto aqueles homens ali, mais eles iam transformar em ações potenciais, tá? a sua tendência de maldade. Então, foi isso. Então, quando Deus impede aquela construção, Deus, na verdade, está, de alguma forma, adiando, tá? Aquela coisa que parecia amplificada, ampliada, não é? Por conta do ajuntamento. Por quê? Como diz o próprio escritor da lição 10, ou melhor, da lição 9, esse homem, quanto mais pecasse e isso se potencializasse, mais cedo veria a destruição de Deus sobre os homens, sobre esses homens. Tá? Então Deus, de alguma forma, intervém, é lógico, porque o seu objetivo é o surgimento de Jesus na plenitude dos tempos, e Deus tinha isso estabelecido, não é? Bem, queridos, então, veja, em primeiro lugar, que nós vimos lá na Torre de Babel, desde o advento pós-dilúvio, o que é? Um homem, ou homens se reunindo para ir contra Deus, contra a orientação de Deus. Tá? Segundo, na lição passada, na lição 10, que nós falamos sobre cultura, tá? O que nós vemos nessa lição? De que os homens, não é, têm construído um modelo de pensar que nós destacamos aqui na quarta-feira, que é o texto, por exemplo, de 2 Coríntios 4, que vai falar sobre o Deus desse século, não é? O pensamento secular, o projeto secular, a cultura de hoje. Tá? A cultura ao longo da história somada mostra de um homem pecador e de um homem que vai cada vez mais avançando e vai progredindo na sua forma de pensar, ao mesmo tempo em que ele encontra soluções até para áreas como essa que acabamos de ver, soluções para o cérebro, para a saúde, este homem também potencialmente está o quê? Procurando alguma forma viver contra a orientação de Deus. E a cultura, de alguma forma, está nos levando nessa direção. Essa cultura do mundo que quer destruir a cultura cristã, que quer destruir a cultura bíblica, que quer construir novos modelos de pensamentos, elas também estão contra Deus. Tá bem? Então tudo isso é o quê? Um cenário sendo construído desde a Torre de Babel para quê? Até o momento que vai se levantar este homem do pecado, que é o título da lição aí, não é? Homem do pecado, não é? O homem do pecado. O homem do pecado, não é, queridos? Então, o homem do pecado. Entende, queridos? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui, quando eu falo para vocês de que nos anos 70 a gente ensinava tanto isso, né? Nos anos 80, dei tantos seminários sobre isso, não é? E a gente vai vendo a nossa visão se ampliando, compreensão ampliando, não é? O quanto, não é? Nós vamos entendendo, até pela leitura do mundo que nós vamos fazendo, tá? Que este homem, tá? Ele não tem João Batista, ele tem Joãos Batistas. Você entende? Não, cara de bolinha pra caramba, meu Deus. Jesus não teve João Batista preparando o seu caminho antes dele chegar? Bem, o anticristo também tem.
os seus Joãos Batistas, tá? Então, os seus por isso que a Bíblia chama, né, até no plural, ela dá uma palavra anticristos, no plural. Por quê? O mundo está sendo preparado para este homem chegar. Este homem, quando ele aparecer de fato, ele não vai assustar ninguém. Ele não vai ser um bicho de 7 cabeças. Ele não vai ser desprezado. Ele não vai, queridos. Por quê? Porque o mundo está sendo preparado para recebê-lo. Hoje há uma preparação para se recebê-lo. E por isso, tá, que nós temos que tomar cuidado. Veja, e não é só o sistema que está mudando. Está mudando o que, irmãos? A nossa própria concepção do que é pecado. Nós não temos falado tanto para os irmãos sobre... Lembra? Uma vez estava dando um estudo na rádio, acho que foi na Rádio Live, né? Eu tive até que voltar para corrigir, né? Ou deixar mais claro para os irmãos, porque eu falava sempre de amoral, e as pessoas não entendiam. As pessoas sempre falavam, não, ou é moral ou é imoral. Bem, irmãos, isso passou já, isso não existe mais. O negócio agora é amoral. E o que é a moral? Não existe nem mais certo ou errado. Não existe isso. Certo e errado. Tudo é normal. Isso significa amoral. Então o que significa dizer? Isso não é certo. Você fala para um filho, isso é sua maneira de ver as coisas. A minha maneira de ver é outra. Isso é amoral. Não existe mais padrão de certo e errado. Isso era no seu tempo, mãe. Agora a história é outra. Isso é amoral. O que significa isso? Quando alguém fala o homem do pecado, bem, para quem leva a sério o que é pecado, você rejeita. Mas no futuro, irmãos, já muitos hoje vão abraçar. Por quê? Porque pecado não existe. É a moral. O que é pecado? É o errado. É o que afronta Deus. Mas se não existe mais certo e errado, o pecado também não vai existir mais. E isso está sendo trabalhado onde? Na maneira das pessoas enxergar as coisas, na maneira inclusive dela se conscientizar sobre as coisas. E aquilo que eu falei para os irmãos quando eu fiz a introdução da matéria da semana aí, tá? Do tipo, eu não me culpo, que é uma tendência da humanidade hoje. Então, você vai hoje, tá? Coloca alguém no banquinho, não é? Do psicólogo, a conversa é só essa. Não se culpe. Eu me sinto culpado. Meu irmão, se você se sente culpado por alguma coisa, é o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Gente, mas até crente hoje, eu me sinto tão culpado com essa situação. Pelo amor de Deus, irmão, vai orar, se joga aos pés de Jesus, pede perdão. Mas o irmão tá louquinho para ouvir a voz. Não se culpe, querido. Acorda, irmão. Acorda. Pastor, mas e eu me culpar daquilo que eu não tenho culpa? Irmão, como diria até o nosso Spurgeon, não é? Príncipe dos pregadores, até na nossa oração há pecado.
Existe alguma coisa mais nobre que um crente pode fazer? E que essa geração hoje faz tão pouco? É orar. E se imagina você orando lá, chorando aos pés do Senhor, e nas tuas palavras tem pecado ali. Sabe por quê? Ela reflete a tua natureza, os teus sentimentos, tá? E vai pecado ali, tem pecado ali. Então você termina de orar e você vai dizer: Senhor, me perdoa pela minha oração, porque nela tem pecado. Mas como que a gente sai da oração? Tirei um tempo de oração hoje, estou me sentindo menos batista, menos, tá? Então não olha essa lição assim como o escritor quer levar ela, não é? Como parece o homem do pecado, não é? E que a gente vai rejeitar. Toma cuidado, irmão, com isso. Sabe por quê? Porque a tua própria concepção de pecado, a nossa convivência com o pecado hoje, ela é muito mais amigável do que inimigo. Por isso, igreja do Senhor, acorda. Acorda, igreja. Hoje nós lidamos com o pecado muito mais como amiguinho do que como que inimigo. Então, a igreja precisa avançar. E mais, eu estou falando de pecados daqui, até nas ministrações, até nos cultos. Como os irmãos bem sabem, os modelos das igrejas de hoje. Então, sejamos cuidadosos. Sejamos cuidadosos. Sejamos cuidadosos. Não é? Bem, vamos trabalhar então aí, para começar, a verdade prática. Bem, irmãos, é lógico que isso é um alerta do pastor a quem está andando de mão dada com o pecado, tá, irmãos? Abraçar o anticristo vai ser mole para esse irmão, que está passeando com o pecado de mão dada. Tá, irmão, você está passeando. Ó, uma igreja que hoje em dia, eu vou dar um exemplo, não é? Um dos mais perigosos, tá? Que é a vida familiar. A vida familiar. Nós acabamos de sair de um curso de família aqui, tá? Casais que na primeira discussãozinha, no primeiro probleminha, a conversa que vem é: vamos separar, vamos divorciar. Tu está em pecado. Só em pensar isso, em desejar isso, achar que isso é solução, tu está fora da palavra. Segundo, irmãos, não é? Que não respeitam a condição do matrimônio. É sexo virtual, é pornografia virtual, tá? Não é? Ciscadinha aqui, ciscadinha ali. Tu está em pecado. Tu acha que quando o anticristo vir com essa tua, tu flertando com esse pecado, tu vai ver ele como inimigo? Ele vai atender o que tu quer, meu irmão. Ele vai te oferecer, vou usar até uma palavra séria, gratuitamente, para tu pecar. Então, não brinca não. Não brinca não. Pastor? Sim, querido. Com as leis que estão sendo aprovadas hoje, te dando base. Que é a cultura transformada em lei. Perfeito. Perfeito. Eu falava isso com a Fátima hoje, não sei se ela pegou. As leis que estão aprovando no nosso país é a maneira de travar as igrejas
por exemplo, como essa, do coronavírus, que saiu, os assembleianos, com o maior número de público, não vão fazer culto. Então, quer dizer, são presos pela lei. A lei vai dar liberdade ao homem, como a pedofilia que os caras queriam aprovar. Você pode fazer sexo com criança, com quem você quiser, que a lei te protege. E quem não vai abraçar isso aí? O cara que tem uma mente pervertida. E o projeto de lei está lá, foi segurado por alguma força que ainda se tem, mas isso é questão de tempo. Questão de tempo. Questão de tempo. Infelizmente, queridos. O deputado Jean Wilson está lá, está só cuspindo para cá. Cuspir a gente sabe a maneira que eu estou falando, só injetando. Os deputados aí que estão tudo a favor estão só esperando a oportunidade. Verdade. E é essa oportunidade que eles vão ter para destruir mesmo. Se nós estivermos firmes na palavra, vamos cair por terra e vamos abraçar quem vem, todo bonito, vestido, cavalo branco, e aí vai. Verdade. Vamos pegar o textuário primeiro da lição? Bem, o homem do pecado eu já falei um pouquinho para vocês. A preocupação disso. Primeiro, eu preciso rever meus conceitos de pecado. Senão, isso para o homem não vai ser problema nenhum. Muito pelo contrário. Ele só vai vir para atender o desejo do coração da maioria. Ele não vai vir sendo, rejeitado, não. O textual. Então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então aqui, queridos, o que vale a gente mostrar é primeiro a trindade satânica, que vai se revelar, e que é o texto de Apocalipse 13. Então, você terá aqui o diabo, você terá então aqui a besta do mar, que é o anticristo, e você terá então aqui a besta da terra, que é o falso profeta. Irmãos, me perdoe, muito mais do que preocupação técnica de dar uma matéria com conhecimento mais teológico, a minha preocupação é de despertar vocês espiritualmente para algumas coisas sérias e para cuidar da tua vida espiritual. Minha maior preocupação é essa, queridos? Até porque eu estou fazendo isso com vocês, estou fazendo isso comigo, queridos? Então, aqui então nós temos a trindade satânica. Então aqui nós temos o efeito imitação, Este aqui não é menos importante do que este. Para o mundo, esse pode ser mais importante até. Mas, para nós, vou colocar a gente aqui dentro de uma característica que talvez vocês não gostem, mas nós estamos muito mais aqui. Os religiosos, esse aqui fará muito mais diferença. Até porque esse, ele vai vir como uma espécie de avalista deste aqui. Esse aqui é avalista desse. Este aqui é que dá aval para este aqui. Então, nós temos aqui um líder mundial, o anticristo. Qual a tendência do mundo? Que os problemas agora não são mais particularizados. Os problemas agora são globais. Pegue a aula número 9. Por isso, eu preciso de um líder global. Por quê? Economia, coronavírus, ou seja, doença, não é mais local, é global. A Amazônia não é do Brasil, na linguagem deles, é do mundo. Líder mundial.
Então, se eu tenho problemas que é comum a todo mundo, eu preciso de um líder que decida por todo mundo. Para não ficar o quê? Um país guerreando com o outro. Um pensa de um jeito, pensa do outro. Então, vai pôr um líder mundial para ser consenso das decisões do mundo. Tá? Esse é o anticristo. Mas nós temos uma tendência de ouvir muito mais o líder religioso. Por quê? Acreditamos que o líder religioso está falando em nome de Deus. E que, não é? De alguma forma, este líder, ele vai dar a orientação de Deus. Então, a nossa tendência, tá? É levar, biblicamente, uma preocupação até mais a sério, a religião. Como que ela está indo? E você sabe, cada vez mais tem religião, igreja evangélica, o quê? Definindo seus políticos, seus representantes.